Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio até São Paulo, aqui nos estúdios do Ângulo Tamandaré, para falar um pouquinho com vocês sobre a importância da tarefa de casa, como a gente vai extrair o máximo da ferramenta do plural que a gente tem disponível para os alunos e os pais, para que a gente possa incorporar isso no hábito diário do estudo de cada aluno. Eu aproveito para lembrá-los, para quem não fez a inscrição ainda no nosso canal, por favor faça, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer ao longo do ano aí, em relação aos vídeos que a gente vai postar. Eu de antemão quero agradecer aqui a Maristela, o pessoal aqui do Ângulo que sempre nos apoia. Eu espero que tudo que seja dito aqui pela Rosane e pela Maristela de alguma forma ajude vocês na caminhada, porque talvez o maior desafio da escola hoje, pelo menos é o que a gente encara como o maior desafio dentro das nossas escolas hoje, é realmente fazer com que os alunos criem o hábito diário de estudo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da evolução dessa tarefa ao longo dos anos aí e como ela pode ser explorada a partir de hoje para que os alunos tenham o maior benefício possível aí, os pais podendo acompanhar isso e a escola, claro, dando todo o suporte e o apoio que é necessário. O plural esse ano passa a valer também, ou seja, passa a estar disponível para os alunos de Fundamental 2, além dos alunos de ensino médio, né? E isso também é um diferencial muito grande que a gente passa a disponibilizar para os nossos alunos já a partir do primeiro bimestre, que já passou, né? E agora a gente vai ingressar nos próximos aí que vem pela frente. Então eu espero que a entrevista ajude bastante, as informações serão produtivas, eu tenho certeza, e espero que elas possam colaborar com vocês nessa caminhada aí. É isso aí, vamos lá. Olá, estou aqui com a Maristela. Vou contar rapidamente para vocês como eu a conheci. Eu fui num dos encontros da Somos Educação e eu tive o privilégio de participar de um workshop com a Maristela. Fiquei encantada, que me deu vontade de voltar a estudar em cima de tudo que ela falou sobre o aproveitamento que o sistema Ângulo proporciona aos alunos mediante o estudo da tarefa de casa e do uso do plural. Então, quero apresentá-la e deixar por conta dela para ela fazer uma introdução aqui para vocês. Oi, gente. Como vão? Tudo bem? Obrigada, viu, Rosane, por suas palavras gentis. Pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre a tarefa de casa. Qual que é a importância de se fazer tarefa? Né? Eu sei que vocês estudam já há muito tempo, muitos já estão na escola aí há uns 8 anos, e talvez vocês nunca tenham se perguntado por que a tarefa de casa é dada pelo seu professor. Então, a tarefa ela tem valor? Então, o que a gente quer de vocês? A gente quer que vocês sejam estudantes e não alunos. Então, nessa nossa conversa, que a gente espera que seja bastante legal, que vocês gostem de ouvir, nós vamos falar sobre isso. Né? Então, para que serve a tarefa de casa que o seu professor passa para você? Maristela, todos os alunos do Sistema Ângulo sabem da metodologia, aula dada, aula estudada. Eu gostaria que você voltasse a falar sobre isso, da importância da aula ser dada, ser estudada. Bom, gente, vocês precisam todo dia fazer tarefa, por quê? Quando você está na sala de aula com o seu professor, que ele acaba de explicar para você o conteúdo pedagógico, é muito fácil você resolver um exercício, você se lembrar de uma informação. Quando você está na sua casa sozinho, é que você vai perceber se você entendeu ou não a tarefa. Então, quando eu faço tarefa de casa, sozinha, é que eu vou retomar, eu vou reelaborar um conceito e eu vou conseguir descobrir se eu aprendi ou não. Então, a tarefa serve para que você faça várias ações mentais, cognitivas, para que você perceba se você entendeu ou não aquilo que seu professor te explicou. Porque se você não entendeu, quando você trouxer a tarefa para ele no dia seguinte, é que ele vai saber se você está precisando de ajuda, se ele precisa te explicar de novo, se ele retoma o assunto ou não. Então, como a gente está vendo aqui na tela, você faz todas essas ações enquanto você está sozinho na sua casa. Então, a gente tem aqui como exemplos, você retoma o conteúdo, você revisa, você aplica conceitos em situações, problemas diferentes daquelas que você vivenciou em sala com o seu professor. Você busca informação, reinterpreta, reelabora, enfim.
Ao fazer tudo isso sozinho, você vai aprender a construir o seu próprio conhecimento, tá? Então, assim, você vai, com o tempo, adquirindo o hábito de estudo e você vai criando responsabilidade e se tornando uma pessoa autônoma. Então, o que a escola quer de você? Que você estude e, ao estudar, aprenda como fazer, para que quando você for adulto, quando você for trabalhar, quando você for para a faculdade, você consiga fazer isso sozinho. E isso, gente, é mais difícil, talvez, do que aprender a escovar o dente, tá bom? É complicado, demanda tempo e demanda esforço, né, Rosane? É verdade. Muito. Aliás, estuda para a vida toda. Exatamente. Então, o que vocês estão adquirindo agora, essa rotina de estudo, vocês vão levar para sempre, para todos os caminhos que vocês percorrerem. Isso mesmo. Então, assim, aqui, só para a gente lembrar, nunca custa, né? Lema do ângulo, qual é? Aula dada, aula estudada, hoje, tá? Não deixem para fazer tarefa na véspera da próxima aula. Por que que a gente diz isso? Eu não quero aqui ficar dando aula para vocês de biologia, mas o seu cérebro, ele tem uma maneira de funcionar. E a gente garante que você fazendo a tarefa no mesmo dia em que você teve a aula, ou seja, hoje, então, teve a aula hoje com o seu professor, ele passou a tarefa, você vai para casa e vai fazer a sua tarefa hoje. Porque o seu cérebro vai ter uma chance maior de transformar isso em memória de longo prazo. Você guarda a informação para sempre. O que a gente quer é isso, a gente quer que você aprenda e que sempre que for necessário você consiga retomar essa informação, tá bom? Então, aula dada, aula estudada, hoje. Em sala, você entende. Em casa, quando você faz sozinho a sua tarefa, é que você vai perceber se você aprendeu ou não, tá bom? Então, dando seguimento, uma coisa que você falou naquele nosso encontro, que eu achei que foi muito importante também, gostaria que você acentuasse aqui, é sobre ser aluno, ser estudante e como essa transição, se ela é fácil, se não é. Ok. Gente, olha, tem uma diferença entre você ser um aluno e você ser um estudante. O que é ser um estudante? Um estudante, primeiro, é uma pessoa que ele vem para a escola não só de corpo presente. Então, na aula você tem que prestar atenção enquanto seu professor explica. Parece básico isso, né? Mas não é. Então, você vai prestar atenção enquanto o seu professor explica e você vai participar da aula. Então, se você tiver uma dúvida, pergunte, levante sua mão, interrompa o professor, peça que ele explique de novo, para que você tenha a possibilidade de sair dessa aula com tudo compreendido. Você entendeu aquilo que seu professor passou para você. E em casa, quando você for fazer as diferentes tarefas que o sistema designa para aquela aula dada, é que você vai ver se aquilo foi bem compreendido e se você sabe aplicar aquele conhecimento em qualquer situação, tá? Então, quem é um estudante? É uma pessoa que participa da aula, que faz pergunta, que faz tarefa, que busca informação. Porque tem uma coisa, viu, Rosane? Não basta você só fazer a tarefa. Sim. Não deu certo, não soube, o que você tem que fazer? Você vai consultar o livro-texto, você vai consultar suas anotações, você vai pesquisar em sites que o seu professor vai te instruir como reconhecer se são bons ou não. Isso é um estudante. Então, a gente não quer que você seja aluno, a gente quer que você seja estudante. Lembra? A gente vai fazer você adquirir o hábito de estudo e isso vai durar a sua vida inteirinha. Tá bem. Por isso que eu gostei tanto. Tá. Bom, dando seguimento, a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu gostaria que você falasse sobre o ciclo virtuoso do aprendizado, que também é uma coisa muito importante. Então, como a gente está vendo aqui na tela, esse ciclo, ele é composto por 4 partes. Aqui a gente está vendo as 2 primeiras, que são coisas que acontecem diariamente na vida de vocês. Então, enquanto você tem aula com o seu professor, você assiste a aula, você vai para casa e você estuda. Então, esse aula dada e essa aula estudada, você vai
fazer isso todo dia, todo santo dia, assiste a aula, tira dúvida, vai para casa, faz tarefa, pesquisa, retoma, relabora, descobre coisas que você não entendeu, volta para a aula seguinte, tira as dúvidas com o seu professor. E aí você vai, num determinado momento, depois de algumas semanas, 3, 4 semanas, você vai realizar uma prova. E aí eu vou fazer um parênteses, só para fazer uma observação. Gente, a prova, ela não existe para tirar o seu tempo de lazer, para atrapalhar seu fim de semana. Não, muito pelo contrário. Ela é um diagnóstico do trabalho que você fez em sala de aula e em casa ao fazer tarefa, tá? Então entenda, a prova não serve para nota, a prova serve para você ter uma verificação se o seu trabalho de assistir aula e estudar em casa fazendo tarefa foi bem feito. Então, assim, a gente não estuda, né, Rosane, na véspera da prova. De jeito Aluno nenhum. ângulo estuda todo dia. Todo Na véspera dia. da prova, ele faz uma revisão, tá? Então, todo dia eu faço aula dada, aula estudada, faço a prova e tenho um diagnóstico. E, gente, com base na prova, o seu professor vai conseguir saber o que você precisa de auxílio, alguma retomada de conteúdo. Então, faça a prova com muito afinco e com muito carinho. É Ótimo. isso. Esse é o ciclo Belo virtuoso da conselho. aprendizagem. Ouçam. Dando continuidade, como que ao longo do processo o aluno vai melhorando esse aprendizado? Bom, gente, vocês vão, né? Olha, vocês vão ficar fazendo tarefas de casa se vocês estudarem no ângulo desde a primeira série do Fundo 1 até o 3º ano do ensino médio, são 12 anos. Então, ao longo, quando a Rosane disse ao longo do processo, ela está se referindo a esse espaço de tempo, né? Então, enquanto você está fazendo tudo isso, você vai criando responsabilidade, organização do seu tempo, você vai aprendendo a fazer pesquisa, porque depois você vai usar isso sozinho, quando você estiver trabalhando. Você vai usar isso quando você estiver fazendo a faculdade, a universidade, né? Aprender a pesquisar. É confiável essa fonte? Essa informação está correta? E você vai aprender a construir o seu próprio saber. Então, de novo, a gente aqui hoje vai ficar sempre retomando o conteúdo. A gente quer que você se torne um aluno autônomo. Esse é o nosso desejo. Isso mesmo. Bom, uma vez vocês se tornando autônomos, a gente tem, já falamos anteriormente sobre o hábito de estudo para a vida. O sistema ângulo de ensino proporciona a vocês algumas facilidades. Verdade. E uma delas é a evolução da tarefa de casa, que é o nosso plural, o nosso tão famoso plural. E que a gente insiste muito para que vocês usem o plural no todo, naquilo tudo que ele oferece a vocês. E a Maristela vai falar mais um pouquinho sobre o plural. Bom, gente, o plural, por que ele é a evolução da tarefa de casa? Olha, atualmente eu consigo entrar na internet e descobrir videoaulas de diversos assuntos. Mas aqui dentro do plural, você vai achar videoaulas produzidas pelos professores autores do material. Então, isso é de uma riqueza e de uma qualidade ímpar. Ou seja, quando você for fazer tarefa de casa usando o plural, você vai ter a chance de, quando estiver na sua casa, ter um reforço de conteúdo, de explicação teórica daquilo que você aprendeu de manhã com o seu professor. Então, usando o plural, você consegue ter acesso às suas tarefas de casa, com vídeos, nós chamamos cantos de lousa, onde os autores do material vão explicar para vocês a parte teórica envolvida na resolução daquele exercício. Além disso, você consegue acesso aos plantonistas para auxiliar nas dúvidas que porventura vocês tenham lá ao fazer tarefa sozinhos. Então, você está sozinho na sua casa fazendo tarefa, você vai ter a chance de ter um apoio durante a execução dessa tarefa. Então, nós garantimos que a qualidade da tarefa feita em casa, da aula estudada, seja muito melhor.
E a Rosane sabe muito bem que o seu professor vai receber informações sobre o seu estudo. Então, você que está no primeiro, segundo ano do ensino médio, terceiro ano que tem vestibular, isso para você é uma joia. Plural é uma coisa que vocês devem usar e usar muito. Por quê? Porque você vai conseguir um apoio enquanto você estiver estudando sozinho em casa. É como se você tivesse um plantão, um plantonista enquanto você estuda, tá? Então, assim, usem. E nós vamos aqui detalhar, né, alguns detalhes a respeito do plural. Então, por exemplo, eu já vou me adiantar um pouco. Olha, é diferente quando você sabe uma coisa de quando você acha que você sabe alguma coisa. Então, quando você estuda e está amparado durante esse seu estudo, você garante que no final desse processo você sabe aquela informação. Então, é diferente do eu acho, eu sei. Então, por exemplo, o seu professor, a gente não está acostumado a pensar no professor, mas o seu professor, por enquanto, ele não sabe como que você está estudando sozinho na sua casa. Você teve dúvida? No que você teve dúvida? O que você precisou pesquisar? Né? Porque você chega com a sua tarefa pronta. Aí ele só vai saber se você acertou ou errou. Com o plural, não. Com o plural, ele vai ter todas essas informações, Rosane. Então, assim, a qualidade do retorno da sua tarefa vai aumentar muito. Eu garanto que vocês vão ter um desempenho muito melhor usando o plural. Tá? É uma plataforma digital disponibilizada para apoiar os alunos, os professores e os coordenadores. E você bem sabe, né, Rosane, e todos aí do colégio, que a gente faz um download do aplicativo no nosso celular. Então, você vai poder ter instalado no seu celular o aplicativo do Plural. Então, você poderá fazer suas tarefas, se você quiser, usando o seu celular. Não é isso? Não tem desculpa que não houve tempo. Muito bem. Né? Excelente. Que não tinha horário para ir ao plantão da escola, que ficou com dúvida. Tem para usar em qualquer lugar e qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Isso mesmo, tá? E, gente, olha, eu já me adiantei e falei de alguns benefícios do uso do plural para vocês, né? Então, assim, para a gente, o que a gente destacaria mesmo é que ela está embasada no material didático do ângulo. Então, a tarefa que o seu professor passa é a tarefa que você vai encontrar dentro do material, né? Você vai ter mais facilidade para realizar suas tarefas e isso vai contribuir para você criar o hábito de estudo. É mais prazeroso, é mais gostoso, não é? Fazer essa tarefa. Você vai ter o seu estudo organizado pelo plural. Por que organizado? Porque, assim, a plataforma, ela vai te direcionar enquanto você realiza os exercícios, né? Então, isso vai organizar melhor o seu tempo. E você vai poder acessar a qualquer hora e qualquer lugar. Então, como acabamos de dizer aqui, né? Não vai ter desculpa. O cachorro comeu minha apostila. Né? Eu já ouvi isso de aluna, viu, Rosane? Esqueci na casa da minha mãe, né? Esqueci na casa da avó. Agora não, tá lá no seu celular. Rasgou. Isso, meu irmãozinho rasgou a tarefa. Então, ó, você pode estudar em qualquer hora, em qualquer lugar, tá bom? Não tem mais aquele problema de precisar estar com seu material físico na mão, né? Então, aqui, olha, eu entrei, selecionei a disciplina, selecionei o exercício, e aqui eu tenho um exemplo do plantão de dúvidas, aonde eu posso entrar para tirar uma dúvida. Então, dependendo da aula que eu selecionei, que eu estou com dúvida, já tem algumas perguntas respondidas. Então, a gente pode observar aqui que já tem algumas respostas dadas. E a gente pode sempre clicar aqui nesse envia sua dúvida para enviar a minha dúvida, caso ela já não tenha sido respondida, tá? A gente pode também selecionar se eu quero fazer tarefa mínima ou complementar. E aí, como que é lá no colégio? Os professores pedem só a mínima, pedem a mínima e a complementar? Como que é feito? Não, orientação, a mínima é o mínimo, não tem nem o que discutir, né? É o mínimo exigido para o aluno que queira estudar. E a complementar vem em seguida. Em seguida, não em questão de tempo, mas o aluno faz também a complementar. É necessário, né, Maristela? Não tem como você se basear no mínimo. Quer dizer, você vai ficar no mínimo? Você quer ser o mínimo? Não. Então, o ideal é mínima
e complementar. Até depois fale um pouquinho sobre essa questão do tempo, de fazer a mínima e a complementar. Tá bom. Acrescenta isso também, Assim, que é interessante. pra gente, aqui da assessoria, é essencial que a mínima seja feita, que é o mínimo necessário para você acompanhar a próxima aula. A tarefa mínima é isso. Quando eu faço a tarefa mínima, eu estou treinando aquele básico para que eu possa acompanhar as próximas aulas. Então, é inadmissível que o aluno não faça a tarefa mínima. A complementar, o nome dela já diz, ela complementa esse conhecimento. Então, é nela que você vai, por exemplo, encontrar um exercício que te joga numa situação que você não vivenciou anteriormente. E se você resolver, é porque você aprendeu. Então, é por isso que é importante fazer tarefa. Se eu consigo resolver qualquer exercício, em qualquer situação, problema, é a comprovação de que eu aprendi. Então, o que é aprender? É usar aquele conhecimento em qualquer situação. Em qualquer coisa que aparecer, você resolve, porque você sabe, tá? É a complementar que vai proporcionar momentos para você perceber, para você aprofundar e saber se você realmente sabe aquele conteúdo, que é isso que a gente quer, né? Então, aqui a gente está lendo na tela que mínimo é o básico e a complementar é um extra, é um aprofundamento, tá? Isso é que a gente faz. Então, a gente pode selecionar exercícios da tarefa mínima e contar com material de apoio. O que é o material de apoio? São vídeos com teoria e em alguns exercícios, quando eu errei pela segunda vez, tem vídeos de resolução. Isso vai variar muito, tá? Pessoal, não é em todo exercício que há vídeos de resolução, tá? São alguns exercícios que tem. Mas o vídeo de canto de lousa, que é a explicação da teoria, eu tenho sempre. Então, toda vez que eu erro um exercício, né? Então, a gente está vendo aqui na tela, que apareceu aqui no nosso aplicativo, ups, resposta errada. Ver material. Então, neste momento é que você vai acessar o vídeo com a teoria e também os capítulos do livro. Então, olha que legal, Rosane, não precisa nem estar com o livro-texto na mão, porque tem o PDF dentro do plural da parte daquela aula para você retomar. Ou seja, o seu estudo completo é feito apenas com o celular. Tá? Esse é o nosso material de apoio. Então, o material de apoio são os PDFs dos cadernos, o vídeo do Canto de Lousa, que é um autor do material, um professor aqui de São Paulo, te explicando a teoria envolvida no raciocínio e resolução daquele desafio, daquela tarefa. E a gente tem também, em alguns exercícios, vídeos com a resolução do exercício propriamente dito. E em qualquer momento desse trajeto, estudando o PDF do livro-texto, assistindo a explicação do Canto de Lousa, tentando resolver o exercício, eu posso sempre parar e consultar o plantonista. Então, isso é muito legal, tá? Então, nosso material de apoio, então, tem, como eu havia dito anteriormente, o capítulo de leitura do caderno e o Canto de Lousa do capítulo, ok? Isso tudo aqui é o que vai aparecer quando você errar o exercício. Porque, gente, se você acerta de primeira, o plural entende que você sabe aquilo muito bem e já te manda para o próximo exercício, tá bom? Okay. Então, o material de apoio é só quando a gente erra. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de um texto que foi retirado do livro-texto do aluno. Então, se você pegar seu livro-texto, o material físico, é exatamente esse capítulo que você vai ter lá. E o Canto de Lousa, aqui é uma aula de inglês, o vídeo se refere a uma aula de inglês, onde o professor vai te explicar a teoria, a parte teórica envolvida naquela resolução. Aqui, gente, olha, tem todas as possibilidades nas dúvidas, de dúvidas do sistema de plantão, né? Do Minha Dúvida, do Tirar a Dúvida. Então, a gente tem dúvidas minhas que eu posso salvar. A gente pode ver comentários meus e de colegas e também eu posso marcar dúvidas como favoritas. Então, essas dúvidas favoritas, eu estou fazendo a tarefa lá, aula dada, aula estudada. Todo dia eu faço tarefa. E eu marco algumas dúvidas como favoritas. Gente, não é porque a dúvida é bonitinha, tá, Rosane? Favorita, gente, no sentido de que eu acho que isso daqui é legal deixar gravado, porque pode ser
Vai ser necessário. Que eu necessite disso na época da prova. Quando a matéria for um pouquinho mais para frente, eu preciso retomar, eu preciso consultar. Então, eu marco aqui como favorita, tá? Então, marque como favorita aquilo que você acha que você tem mais dificuldade, que talvez você se esqueça, que talvez essa dúvida retorne quando você retomar esse trabalho, tá bom? Então, aqui a gente tem uma parte de comunicação. Isso aqui depois a Rosane vai trabalhar com vocês em sala, tá? Existe, você vai poder mandar mensagem pelo plural, mas depois vocês trabalham isso com mais profundidade, né? Então, aqui tem um exemplo até na tela de mensagem que pode ser mandada pela escola. Então, aqui a gente tem uma tela explicando qual que é o benefício de ter plural para professor e para coordenador. Ora, eu como professora nem sempre posso acompanhar individualmente os meus alunos enquanto eles resolvem tarefa. Então, assim, eu consigo saber se ele acertou ou errou. Mas o que ele perguntou para o plantonista? Então, dependendo do que ele pergunta, eu, como professora dele, consigo compreender o que ele entendeu e o que ele não entendeu. Então, eu vou dar um exemplo, os alunos do 9º ano talvez me compreendam. Eu não sei fazer um cálculo em química. Ora, os cálculos matemáticos em química, eles sempre envolvem operações matemáticas com potência de base 10, divisão, multiplicação normalmente. Então, quando um aluno tem uma dúvida numa resolução que envolva esse tipo de raciocínio, esse tipo de operação matemática, uma hipótese que o professor de química dele levanta. Ele pode não saber a operação, não o raciocínio químico. E se você não tem um relatório completo como o do plural, essa informação não chega para você. Você só vai descobrir isso na hora da prova. Então, para o seu professor te auxiliar, é muito melhor. Para o professor auxiliar o aluno, é muito melhor. Tá? Então, assim, a gente gosta muito do plural por causa disso. O professor tem um olhar mais aprofundado sobre aquela tarefa que o aluno está fazendo em casa, né? O seu professor vai poder ver as questões e as resoluções, que dúvida você postou. Ele vai ter relatório de todos os alunos, inclusive com estatística, e ele vai conseguir organizar melhor a aula dele, decidir se ele retoma, se ele segue, se ele marca uma aula de reforço. E o plural também facilita o contato da escola com as famílias e com vocês, tá? Então, Maristela, aí entra um senão. Eu tenho alunos que chegam para mim e dizem assim: Rosane, eu não faço no plural, eu faço no meu caderno. E eu questiono isso, mas o plural a gente acompanha se o aluno está fazendo ou não as tarefas. Não, aí eu deixo, quando está quase na época de fechar as médias, eu vou lá e coloco as respostas no plural. Porque a gente tem faz parte da nossa rotina de coordenação, no final pedir relatório, imprimir relatório das disciplinas para ver se os alunos fizeram ou não as tarefas. Se o aluno deixa para fazer isso no final, como que o professor vai saber se ele tem dificuldade ou não? A importância, voltamos de novo, metodologia Anglo, aula dada, aula estudada hoje e fazer as tarefas usando o plural. Pode ter seu caderno, pode ter as suas anotações, porque até é apoio para poder fazer o plural. Mas a necessidade de, à medida que for estudando, deixando ali registrado, é muito importante, né? Porque o professor vai conseguir acompanhar todo esse processo através dos acertos, das dificuldades. Sim. Né? Exatamente. Eu vou fazer uma analogia. Quando você faz a sua tarefa só anotando, ou no caso do ensino médio, só marcando a alternativa que você julga correta, para o seu professor, aquilo é uma informação binária, é sim ou não. Acertou? Errou. Ele não sabe se você tentou uma vez e acertou, se você tentou 2 vezes e errou,
se você estudou a teoria, se você pesquisou uma videoaula, se você leu as anotações, o que você pensou para resolver aquele exercício. O seu professor não tem essa informação. Então, fazer tarefa no material físico, como vocês sempre fizeram, é bom? Claro que é. Você está fazendo tarefa. A gente também, né, Rosane, não vamos dizer que é péssimo, porque não se trata disso. Só que para o seu professor, ele está, acertou, errou. Agora, ele não vai conseguir nunca compreender aonde está a sua dúvida. E outra coisa, quando ele sabe o que você teve dúvida, então, por exemplo, esse aluno, ele foi lá, ele leu a teoria e ele clicou essa alternativa primeiro. Então, só de eu saber qual era a alternativa que ele marcou errada, eu já consigo imaginar que raciocínio que ele fez que levou àquela conclusão. Então, eu já consigo corrigir isso daí. E tem mais uma coisa que os alunos não percebem. Quando o professor tiver essa informação de dúvida de cada um dos alunos dele da sala, ele consegue saber também se não foi algo que ele deixou de fazer na aula dada dele. Às vezes, gente, eu conversando aqui com a Rosane, eu explico para ela de um jeito, ela entende. Eu explico para vocês do mesmo jeito que ela entendeu e achou fácil, vocês não entendem. Então, uma aula, quando a gente dá para uma sala de 30, 40 alunos, pode ser que eu consiga fazer grande parte desses alunos entenderem, mas alguns podem não ter compreendido com aquela estratégia que eu usei. Então, quando o professor fica sabendo como vocês responderam, que tipo de erro vocês fizeram, ele consegue dar uma aula melhor. Então, faça a sua tarefa no plural. Registre a sua atividade lá. Deixe um rastro daquilo que você pensa para o seu professor poder te acompanhar melhor. Eu garanto que você vai chegar no final do ano, quem está no terceiro, muito melhor preparado para os concursos, e quem está no primeiro, até chegar no momento de fazer um concurso para valer, um concurso vestibular, gente, uma prova vestibular, você vai ter um sucesso muito maior, porque o seu professor conseguiu agir pontualmente na sua dúvida. Então, lembra, a tarefa não é para atrapalhar seu videogame, nem seu tempo no clube, ela é para dar um feedback para você e para o seu professor daquilo que você entendeu e que você não entendeu, tá? Por isso que a tarefa é todo dia, aula dada, aula estudada. E ó, posso repetir, Rosane? Não deixe para fazer a sua tarefa na véspera da próxima aula, é no dia da aula. Tá bom? Para que o seu cérebro possa ter a dica de que aquela informação para você é muito importante, porque você dedicou tempo para ela de manhã, você dedicou tempo para ela à tarde, você foi atrás da informação, você pesquisou, você leu, você assistiu o vídeo. Então, quando você dorme, seu cérebro fala assim, isso daí deve ser uma coisa muito importante para ele guardar. Então, eu vou guardar na memória de longo prazo e não na memória de curto prazo. Isso não somos nós que estamos dizendo, né, Rosane? Isso quem diz são os neurocientistas, tá? É a neurobiologia que diz isso. Então, a gente tem o que a gente chama uma janela de aprendizagem. Então, faça a sua tarefa no plural. Gente, tarefa todo dia, no plural, para que você deixe registrado aquilo que você fez. Seu professor vai ter acesso e você vai ter também, tá bom? Porque você vai ter suas dúvidas que você marcou como favoritas, você vai lembrar aquilo que você assistiu, você vai poder ouvir explicações com os vídeos, então a qualidade do seu trabalho vai ser muito melhor, ok? Então, a gente vai jogar fora a tarefa feita no material físico? Não, mas ela vai te dar muito menos oportunidades de aprendizagem, é isso que eu acho. Acho que isso que vocês têm que entender, tá? E, gente, é no celular, né? Pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, por favor. Então, agora, a gente vai concluir, né, a nossa conversa a respeito do plural e da importância pedagógica da tarefa. Para que a gente faz tarefa, né? Às vezes a gente passa 12 anos fazendo tarefa e não sabe por quê, não sabe do valor que ela tem para você se tornar um adulto, um aluno autônomo, uma pessoa que vai saber estudar sozinha, que vai ter responsabilidade, que vai entregar no prazo as coisas que te pedem, tá? A gente está contribuindo para isso. Então, olha, você vai poder, com o plural, estudar em qualquer hora, em qualquer lugar.
Você vai ter um atendimento personalizado, porque você pode mandar a sua dúvida para os nossos plantonistas. Material de estudo de qualidade, porque é o material do ângulo. Não é uma videoaula que você pesquisou, que você não sabe quem é o professor, não sabe se aquela fonte está correta cientificamente, não é? E você vai poder acompanhar a evolução. Você, como aluno, pode acompanhar a sua evolução. Seu professor vai poder acompanhar. Seu pai, sua mãe também, tá? O responsável por você também. Completo. Ok? Então. Bom, vocês entenderam agora por que eu me encantei de ter participado desse encontro e ter escolhido o tema tarefa de casa e ter levado para a nossa escola muito empolgada, conversando com o Fábio, e a gente ter conseguido trazer a Maristela aqui com a gente hoje, porque eu saí assim desse encontro muito entusiasmada. Eu falei, e ela, além de ser uma das assessoras do sistema, ela é professora de biologia. Então ela conhece tudo. Ela conhece o aluno, ela conhece o material, ela conhece os professores. Então foi por isso que eu fiquei tão entusiasmada em pedir para o Fábio que a gente pudesse fazer esse nosso encontro. Maristela, muito obrigada, adorei mais uma vez. Imagina. E aonde você estiver agora, que tem lá Maristela, eu estou junto, tá bom? Imagina, eu que agradeço, gente, agradeço imensamente as suas palavras gentilíssimas, né? Falar sobre tarefas de casa, para mim, é uma delícia, é uma paixão, é uma coisa básica, é o que embasa o sistema de ensino ângulo, né? O ângulo é embasado em aula e em tarefa, então fazer aula, fazer tarefa. E eu agradeço demais essa oportunidade e, já agradeci suas palavras, gente. E, gente, eu espero que vocês aí na escola arrasem de fazer tarefa, hein? Então, assiste a aula, durante a aula, tira a sua dúvida, vai para casa, faz a tarefa, resolve no plural, vocês vão ver, vocês vão estourar a boca do balão, tá bom? Muito sucesso para vocês, um grande abraço e até a próxima oportunidade. E até a próxima. Tá bom? Obrigada.